Fascismo é um termo que diz um monte de coisas, mas não significa nada. Essa palavra geralmente é usada para atacar pessoas que discordem da narrativa do orador, e foi tão amplamente usada que virou um clichê. A palavra hoje não descreve o que foi realmente o regime fascista. Quando alguém chama você de fascista, está apenas repetindo o slogan lançado por um dos maiores assassinos de todos os tempos. Na década de 30, Stalin ordenou que qualquer inimigo do socialismo deveria ser xingado de fascista. Fascistas não passarão! Gritam os apoiadores de Stalin. O fascismo é um regime político autoritário que surgiu na Itália, bastante intervencionista e antiliberal. O termo vem da palavra em latim fascis, que significa feixe de varas amarradas, e era usado como um símbolo de poder no Império Romano, e foi adotado por Mussolini para seu partido, cujos seguidores passaram a se chamar fascistas. Acontece que Mussolini era um dissidente do Partido Socialista e muito admirado por Lenin. Olhando para as características do socialismo e do fascismo, fica bastante claro que eles têm muitas semelhanças sobre suas ideias de sociedade. Segundo essas doutrinas, o indivíduo só deve ser levado em consideração inserido em um coletivo, no qual ele não é mais uma representação de si mesmo e seus direitos individuais estão submetidos aos interesses de um grupo. Fascismo, nazismo e socialismo são apenas variações de coletivismos. O coletivismo considera que, nas relações humanas, o coletivo, a sociedade, a comunidade, a nação, raça, etc., é a unidade de realidade e o padrão de valor. Assim, o indivíduo só existe como parte do grupo, tendo valor apenas na medida em que o serve. Com a questão de classe de um lado e a questão nacional do outro, todas essas ideologias têm o mesmo objetivo final, que é a destruição da liberdade individual. Ambas as ideologias têm a visão que os interesses de um determinado grupo, raça ou nação poderiam sufocar todo tipo de individualismo, que deve ser convencido pelo uso da força. A marca comum de todos eles é um rastro de violência, sofrimento e morte. Centenas de milhões de mortes foram causadas em nome do coletivismo por essas variações de socialismos. Ambos concordam que a trilha de corpos pelo caminho de seu objetivo é irrelevante. Do ponto de vista econômico, as semelhanças ficam ainda mais visíveis. Ambos os sistemas apresentam a ideia de controle do Estado sobre a economia, com os socialistas abolindo a propriedade privada, ou seja, tudo nesse sistema fica sob controle do Estado. E os fascistas mantendo um regime de corporativismo nacionalista, que é o Estado ditando e impondo regras e concedendo subsídios que beneficiam grandes grupos econômicos aliados ao governo, mantendo o controle da economia de forma indireta. Mussolini era um socialista militante, defensor do sindicalismo revolucionário e habilidoso o suficiente para usar suas ideias revanchistas causadas pela Primeira Guerra Mundial para assumir o poder. Economicamente, o Estado italiano tinha uma estrutura muito semelhante à Rússia de Lenin, após o colapso econômico de 1921, período chamado de comunismo de guerra, que matou 5 milhões de pessoas de fome. O fascismo italiano passou por um importante processo de nacionalização de bancos e empresas e indústrias, estabelecendo uma gestão bastante burocrática. 3/4 da economia italiana, industrial e agrícola, estavam nas mãos do Estado. Esses objetivos de estatização econômica, visto por pessoas que não sabem que essas ideias são de fato fascistas, poderiam facilmente confundir com visões de um partido socialista. Socialismo e fascismo têm a mesma base de criação, o mesmo desenvolvimento, ideia filosófica e teoria econômica, até mesmo ídolos culturais, além de uma longa lista de autores que foram representantes ideológicos de um lado e acabaram passando para o outro. A tese de dois polos extremos não pode ser aceita de forma alguma, pois as suas visões de mundo ainda são as mesmas, com apenas pequenas diferenças feitas para distingui-las, mais precisamente em como aplicá-las na prática. Enquanto os socialistas exaltam o coletivo classe trabalhadora, os fascistas apelam para o coletivo nação. De resto, a teoria entre ambos é praticamente a mesma: visão pró-governo, odeiam liberdade e livre comércio. Eles continuam sonhando com a forma da sociedade coletiva, onde todos são submetidos aos interesses de um grupo. O único objetivo é destruir todo tipo de liberdade.